Polícia Civil no Catiri e na Vila Kennedy. Por quê? Pelo menos 15 suspeitos foram presos. Quem acompanha essa ação é Jackson Silva. Jackson, tem alguma ligação com a morte do motorista de aplicativo nesse final de semana? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Tem ligação sim, Isabelle. Infelizmente, essa guerra entre bandidos rivais deixou dezenas de mortos naquela região. Hoje pela manhã, os policiais civis entraram na Vila Kennedy. Os traficantes atiraram. Houve intensa troca de tiros. Pelo menos 27 pessoas presas. Armas e granadas foram apreendidas. Daqui a pouco mais detalhes e eu volto contigo, Isabelle Benito. A gente vai ao vivo com o Jackson Silva, que tem as informações atualizadas. Já está o delegado ao lado dele. Jackson é muito rápido. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jackson. Até agora, quantos presos? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Doutor Alexandre Neto Cardoso, um dos responsáveis pela investigação, vai falar conosco agora. Doutor, muito obrigado pela participação. É só esclarecer, doutor, na operação de hoje, duas comunidades, Vila Kennedy e também Catiri, todas controladas pelo Comando Vermelho. Assim que vocês chegaram, a gente conseguiu ouvir o som de tiros. Foram atacados? Sim, sem dúvida. No momento que nós ingressamos na comunidade, tivemos resistência, que foi rapidamente rompida e os objetivos foram alcançados, ou boa parte deles, né? Até o momento, 27 pessoas foram presas. Até o momento foram 27 pessoas presas na comunidade da Vila Kennedy e também no Catiri. A ação foi conjunta, né, das duas comunidades, Vila Kennedy e Catiri, fruto de investigações da 34DP e da DRE, que se cruzaram em determinado momento, que apuram justamente a expansão do Comando Vermelho. Então, em razão disso, startamos e daí o deflagramento dessa operação hoje e o sucesso dessa operação com 27 presos, fuzil apreendido, drogas e outros elementos identificados. O delegado está à sua disposição, Isabelle Benito. Doutor Alexandre Cardoso, boa tarde. Estou falando Alexandre Cardoso para a gente aqui destacar, porque toda vez eu penso... Isabelle. Boa tarde, doutor. Sempre muito querido atender a gente. Doutor Alexandre Cardoso, ali nessa operação, falando sobre os inquéritos, a importância dessa sinergia, quando os inquéritos batem, trocam informações, por isso o resultado exitoso. A gente sabe de uma delicadeza, de um ponto delicado hoje, principalmente de operação. Vila Kennedy nem se fala, né? Geograficamente, repórter, policial, sabe como é que é ali o entorno, a dificuldade operacional, dependendo do lado da Vila Kennedy, onde você faz operação, ou dos dois lados. Mas é importante a gente falar que tem também um monitoramento de vocês dentro desse inquérito, que entra e não dá pra gente tirar, a morte do motorista de aplicativo, que é monitorado por drones, e ele sai do Catiri monitorado pelos bandidos. Essas são as imagens do final de semana, até dos policiais na localidade, o carro dele. Eles são monitorados pelos bandidos, se eu não me engano, da Vila Kennedy mesmo, né? E ele ia pra Vila Aliança, quando ele é interceptado e morre junto com os outros vagabundos, ele não tinha nada a ver com isso. Essa operação hoje também já tinha um inquérito, mas deu um destaque, deu uma força maior para tentar a identificação, porque todo mundo sabe, dentro de uma comunidade, primeiro a gente tem que colocar ao dono da comunidade a responsabilidade, porque sem autorização dele nada disso aconteceria, a morte de um inocente, que é morte de vagabundo pra gente aqui, danou-se. Abre apenas o protocolo, eu falo por mim mesmo. Agora, a morte do motorista de aplicativo ajudou vocês nesse inquérito, nessa operação de hoje, para tentar a identificação e tentar a responsabilização nesse caso? Sim, Isabelle. Todos os fatos são concatenados, embora a investigação sejam diversas. Nesse caso em particular, parte dessas investigações são destinadas à delegacia de homicídio, mas a facção é uma só. As ações de embate entre essas facções geram justamente todo esse transtorno para as duas regiões, Vila Kennedy e Catiri, justamente nesse processo de expansão da Vila Kennedy na região do Catiri, que é base também
para que a Vila Kennedy, para que o Comando Vermelho também possa se expandir para outras regiões da Zona Oeste, por exemplo, Campo Grande, Santa Cruz. Então esses embates, sem dúvida nenhuma, acabam ocasionando em situações lamentáveis como essa recente, na qual o motorista de aplicativo faleceu, mas a polícia está atenta, trabalhando em diversas linhas de investigações. A maior prova disso é a ação de hoje, que coincidiu investigações da 34DP com as investigações da DRE, que deflagramos ao mesmo tempo, que em razão disso foi exitosa, porque a polícia ela se comunica e tem um objetivo só: buscar a estabilidade daquele espaço territorial, né, sem favorecer uma facção nem outra. Nosso objetivo é cumprir a lei e colocar todos esses bandidos na cadeia. E boa parte dos nossos objetivos foi cumprido hoje, mas a operação não para por aí. Afinal de contas, a ação de hoje também foi deflagrada com base em busca e apreensões. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos. Muito provavelmente nós teremos êxito em localizar, identificar outras pessoas que participam dessa organização criminosa, e você pode ter certeza que em breve uma nova ação será deflagrada pela 34DP, pela DRE ou pela Delegacia de Homicídios, que esses temas, né, essa facção atua e está sendo investigada em todas essas searas, né? Não só numa distrital como a 34, mas também na Delegacia de Homicídio e na DRE. Eu não vou atrapalhar aqui, Jackson, nem Dr. Carlos, nem Dr. Alexandre Cardoso, em relação a dar qualquer tipo de informação, mas vocês já mostraram aí que vocês faziam já um trabalho, a polícia já vem atuando na investigação desses drones usados pelos bandidos, que levaram o monitoramento do carro do motorista de aplicativo, que infelizmente terminou morrendo ao lado dos outros criminosos faccionados. Mas a gente fala que já existia um trabalho muito antes de casos que vieram à tona da imprensa, como o caso da granada que cai com as crianças. Aqueles carros que passam pelos policiais. Os carros que passam pelos policiais. O drone filma os carros passando. O drone filma os carros passando. O Catiri, lembra? Aí, ultimamente, agora, a imagem impressionante e o tanto que mostra a dificuldade dos agentes de segurança, onde você tem, na Alerj, você tem uma reunião para se falar sobre comissão de segurança. Nem sei se o Carlos estava naquela reunião, onde aparece até mesmo o delegado da CORE, policiais militares, para falar sobre esse monitoramento de vocês no trabalho dos drones usados pelas facções criminosas. E lá estava o tal do TH Joias, ex-deputado preso numa operação da Polícia Civil, anotando tudo. E ele era o fornecedor dos drones. Então, assim, esse trabalho de monitoramento também desses equipamentos em relação a essa região também é muito forte, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, uma das pessoas responsáveis pelo monitoramento do drone consta em nossa investigação, e essa mesma pessoa consta também na investigação da DRE e na Delegacia de Homicídios. Essa pessoa já foi identificada, ela já foi feita a devida representação, ela já é considerada foragida da justiça. Demais informações, uma questão óbvia, eu não posso passar porque prejudicaria o êxito, né, final dessa investigação, que é o nosso objetivo, é prendê-lo, ou se porventura entrar em confronto com a polícia, neutralizá-lo. Mas é muito importante que você tenha suscitado essa questão, porque a polícia está atenta. Na região do Catiri foram realizadas inúmeras ações com drone, inclusive com o lançamento de granada com drone. Algo que no primeiro momento a gente pensava que era uma questão tecnológica, fora, externa, hoje está dentro dos narcos traficantes, realizando esse tipo de atitude, realizando esse tipo de ação. E nós estamos atentos e vamos reprimir. Doutor, pelo menos 2 traficantes conhecidíssimos do Rio de Janeiro já foram identificados, que é o Doca, o Urso e também o Gadernal, todos do Complexo da Penha, que tem influência claramente ali também no Catiri e também na Vila Kennedy. Sim, sem dúvida. Eles são os propulsores, eles que estão instigando esse processo de expansão do Comando Vermelho para outras regiões.
A Vila Kennedy, na verdade, é apenas um centro logístico na qual é utilizada para startar essas ações, para cooptar pessoas e na qual saem as pessoas, se aglomeram e os ataques acabam partindo dessa região por uma questão simplesmente logística. Por exemplo, a Vila Kennedy, no momento que se tem um ataque no Catiri, normalmente os veículos que são utilizados saem da Vila Kennedy e atacam o Catiri. Ele não sai da Penha para atacar o Catiri, ele sai da Vila Kennedy. Do mesmo jeito quando se tem ações no Largo do Correia, o Comando Vermelho tentando entrar naquela região. Do mesmo jeito quando se tem ações em Santa Cruz. Então o tráfico de drogas, em particular o Comando Vermelho, está bem articulado, sabe o que quer, sabe as regiões que ele deseja atacar, utiliza a Vila Kennedy como base e cabe nós, a polícia, já identificamos isso e reprimir essa ação. Em razão disso, mais essa ação dentro da Vila Kennedy para desestruturar esse espaço logístico do Comando Vermelho. Doutor, lembrando também que ali no Catiri fica bem pertinho do complexo prisional de Bangu. Isso também faz parte da estratégia do Comando Vermelho. Quais são as estratégias? Tomar, né? Bom, dentro do complexo Jericinó já existem, né, informações, inclusive a inteligência do sistema penitenciário. É bom também citar que a ação não é apenas conjunta com a 34 e a DRE. Nós também contamos com a participação da inteligência da Secretaria da Penitenciária, que foi fundamental para desarticular, para cumprir mandados de prisão e busca nas celas de lideranças. Então, essa ação também foi startada hoje, junto com a SEAP. E essa proximidade do complexo Jericinó tem um objetivo, na verdade 2 objetivos: controlar o comércio local, a venda de drogas no entorno e a facilitação de uma possível fuga de ações que já aconteceram em momentos anteriores, em anos anteriores. Então, no momento que o Comando Vermelho domina aquela região, domina o território, acaba criando-se um ambiente que pode facilitar possíveis fugas em massa. Isabelle Benedetto. Doutor Alexandre Cardoso, que é o cinturão no entorno do Complexo Jericinó, que Catiri está na calça do sapato do Comando Vermelho. Só vou antes de agradecer aqui, doutor Alexandre, vivendo e aprendendo, prestei bem atenção aqui. Para quem não prestou atenção, além da operação, uma aula de mostrar aí o que é investigação, inteligência e participação de um delegado operacional, né? Cada um tem sua experiência, doutor Alexandre, extremamente operacional, não só aparecendo nas imagens. Como aprendendo aqui, eu que cubro tanto tempo, mostrando a logística que eu nunca tinha pensado. Vila Kennedy hoje é um ponto importante do Comando Vermelho de logística, de quando você precisa atacar ou ser atacado ou se defender, você tem a logística da saída dos carros. Ninguém vai sair da Penha aqui para ir para lá, cruzar a Avenida Brasil toda. A aula, e pode deixar que eu vou, sempre que eu citar isso aqui, porque eu gravo isso na minha cabeça, eu vou citar de quem é informação de investigação e monitoramento da sua equipe com a sua fala, doutor Alexandre Cardoso, ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada, Jacos. Parabéns por essa operação importante. Queria aqui trazer esse dado, já que a gente falou. Primeira coisa também, o doutor Alexandre falou, isso que você tocou, Isabelle, é claro que não vamos atrapalhar, mas o cara que faz o negócio, citado pela DH, inquérito da DH, da DRE e também da 34, ou seja, a gente já sabe que, né, já tá lá na lupa. É porque vai trocando informações, né, Isabelle? Aí já tá na lupa. Aconteceu um negócio parecido aqui, o cara, pô, porque mas quero conversa. Te fazer uma pergunta faz tempo. Na cidade da polícia ali, o pessoal conversa. Quero te fazer uma pergunta faz tempo. Quase que eu te liguei, mas eu tenho medo da gente ser grampeado. Tenho mesmo. Que isso? Porque às vezes você tira de contexto, eu tenho fontes, o Carlos tem fontes, se pegar às vezes fora de contexto, cara, jornalista e polícia, não tem como tirar a conversa fora de contexto. Tô pra te perguntar isso faz tempo. Aí você vai perguntar no ar, né? Porque aí se não for gravado no grampeado, todo mundo já sabe, né? Não, mas se não quiser me responder... Não, mas é porque tu não quis ser grampeada. Aí agora tu quer ser gravada no ar. Todo mundo sabendo. Mas se não quiser me dever, você me devolve de um jeito que tu sabe, porque a gente aqui se entende. Tu não vale jeito... nada. Não, a gente só sabe. Pra me quebrar. Não, tu não quebra, tu fala comigo outra coisa. Eu não colocaria tu nessa se não te soubesse. Eu vi a imagem, porque a gente tá falando sobre monitoramento de drone. E aí tu falou preso e bem preso, né, Isabelle? Não tem como você escolher seus parceiros. Quem escolheu seus parceiros na Leste foi o povo. Exatamente. E quem aí, bota lá é o povo. E não tem como tirar se não for por uma questão legal. E por isso que eu tô curiosa, eu não te encontrei desde da prisão eu encontrei. Mas assim, sei que o Carlos não tinha, né? Ali o Carlos entra, sai, sei quem são as pessoas. Ninguém ali é inimigo ou amigo. O Carlos faz parte de uma
o Carlos é um político diplomático e respeitoso com outros ali. Alguns não são, mas aí faz parte do jogo político. Carlos Augusto, e aí eu lembrei que você já fez parte, eu não sei se você ainda faz parte da Comissão de Segurança. E a imagem do TH Joias, que fala justamente sobre isso que o doutor Alexandre Cardoso falou, que é monitoramento de equipamentos eletrônicos, e a gente viu a morte do motorista de aplicativo, que os caras estavam com drone monitorando o carro. E a imagem é desgastante ver aquela imagem, quando vocês todos na Alert estão reunidos, chamaram, eu vejo o doutor Fabrício presente, que é delegado da CORE, todo mundo ali pronto para debater algo de segurança, e a pauta era justamente isso que não podia ser levado à imprensa, pessoas escolhidas a dedo para estar trabalhando como se combater. O doutor Fabrício tem uma experiência muito grande em relação, dentro da CORE, a equipamentos de inovação, né? Ali dentro do doutor Salvador Edge, que também está na CORE, e de repente aparece do canto o deputado, o TH Joias, que depois, na investigação de vocês, da Polícia Civil, mostra que ele fica anotando ali quietinho, e ele era fornecedor, não só do Comando Vermelho, como também de outros, superfaturando, dicas de passagem, os drones chineses. Essa é a pergunta. Você estava naquela reunião ali? Isabelle, eu não participei daquela reunião. Porque você já foi da Comissão de Segurança. Eu fui presidente da Comissão de Segurança, fui presidente da Comissão de Segurança. Me colocaram como vice-presidente agora da Comissão de Segurança e alguns meses atrás eu pedi para sair da Comissão de Segurança. Mas é porque é ruim? Não, é porque tudo que eu faço cai na comissão. Então eu prefiro, porque não adianta nada você ser da comissão, não. Tudo que você faz, você pode fazer sem a comissão. Então, uma pergunta que eu quero Então eu pedi para sair da comissão. Então você não estava naquela reunião? Eu já pedi por escrito, eu não estava naquela reunião. Qual é o sentimento como não só delegado? A primeira vez que eu te faço uma pergunta, como delegado e como deputado, aquela imagem para você, porque você já participou de reuniões daquela. Sabe que você é o seguinte, Isabelle, você acaba que você, por exemplo, como tem repórter vagabundo também, e como tem muito mais político vagabundo, mas aquilo ali... a gente acaba caindo numa malha que parece que você é igual e que você é conivente com aquilo, é que nem a polícia, né? 2, 3 fazem besteira, aquele que espancou a mulher, porção de PM, mas aquela imagem é muito cuida forte, da família, dentro da PM. Então, mas eu fui avisado, dei um catuquezinho, me deram, aí se afasta, Carlos. Falei, bom entendedor, se afasta, entendeu? Não se regenerou, se afasta. Eu fui avisado, me deram um toquezinho, entendeu? Então eu me afastei. Mas eu via colegas assim, que às vezes, pessoas que têm boa intenção, porque tem um outro lá que tem boa intenção. Porque pra ele tá naquela reunião... E aí tirando foto e tal, eu falava, caramba, sabe? Porque pra ele tá naquela reunião... Vidente de fato passado é mole. Vidente de fato passado é mole. Mas eu, Carlos Augusto, nunca tive intimidade, nem quis intimidade. Eu só queria saber se você estava naquela reunião ali, porque eu naquela reunião, como cidadã, me senti afrontada. Imagina se eu tivesse naquela... Esculacho, aquela imagem é um esculacho. Maneira a tua percepção, realmente. É um esculacho mesmo, um esculacho com os deputados, com os delegados presentes, com as autoridades. Estavam numa reunião ali. Inteligente da porque sua não pode parte. escapar a informação, por isso tinha pouca gente. Não, e pegando intimidade, querendo uma relação intimista. Anotando no caderninho, bem aqui no cantinho, anotando aqui, ó. Pra foto, fingindo trabalho. Pelo amor de Deus. O Jackson Silva acompanhou de perto. Pode rodar. O combate ao crime organizado aconteceu dessa forma. Homens da tropa de elite da Polícia Civil procuraram por traficantes na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, e foram atacados. Um agente observava os criminosos na mata. A ação também aconteceu no Catiri, que fica na mesma região. A comunidade fica próxima do complexo prisional de Bangu. Segundo a polícia, o local é estratégico para traficantes do Comando Vermelho, que planejam facilitar a fuga dos criminosos. A Força-Tarefa também contou com a ajuda de policiais penais, que cumpriram mandados contra bandidos que estão presos, mas ainda assim se comunicam com traficantes que estão foragidos. Investigações revelaram a influência de criminosos do Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Entre os líderes estão Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, e seu aliado Carlos Costa Neves, o Gadernal. Segundo a polícia, os bandidos tentam expandir o controle para o Catiri e Campo Grande, regiões dominadas pela milícia. A Vila Kennedy é a principal base da facção criminosa, que tenta expandir o território para comunidades próximas, controladas por grupo rival.
A guerra entre os bandidos já deixou dezenas de mortos. Entre as vítimas está o motorista de aplicativo, Luiz Alberto da Silva Freitas, de 50 anos. Morreu numa emboscada de traficantes do Comando Vermelho. Ele levava 3 homens para a Vila Aliança e não sabia que eram traficantes do 3º Comando Puro. Segundo a polícia, traficantes do Comando Vermelho usam drones para monitorar a presença dos policiais e também dos inimigos. Identificamos uma pessoa que seria o responsável pelo monitoramento, utilizando drones, equipamentos, né, e vários outros equipamentos também que a gente acabou angariando durante as investigações. Ele é responsável por monitorar não só as ações da polícia, mas também de rivais como milícia ou do 3º Comando. Ele também é responsável, inclusive, por homicídios. Ele fica monitorando, deflagra essa ação e esses criminosos atuam para ceifar a vida de pessoas inocentes ou de rivais que pertencem a facções diferentes. Ainda de acordo com os policiais, os bandidos ordenam toque de recolher. Alguns moradores são expulsos de suas casas. O tráfico de drogas, ele no momento que ele entra, ele acaba instalando o terror, acaba ameaçando moradores, coagindo pessoas para que não divulguem, para que não informem a polícia ações criminosas e, sem dúvida nenhuma, não só os moradores, mas toda a coletividade do entorno acaba pagando com a entrada desses narcotraficantes nessas regiões. Pelo menos 27 pessoas foram presas. O menor foi apreendido. Armas e granadas foram localizadas. Essa foi uma investigação conjunta da DRE com a 34DP. Investigações que correram paralelamente, com trocas de informações e que lograram êxito identificar diversos faccionados do Comando Vermelho que atuam naquela região e que vem transformando aquela região ali no verdadeiro palco de guerra, com diversos homicídios e utilização de práticas terroristas, expulsando moradores de sua residência, instalando barricadas, dificultando a liberdade de ir e vir daquela população, cobrando taxas de extorsões. Tá aí, então, hoje operação exitosa ali, teve prisão e tá chegando mais gente por lá.